Teoria da conspiração da extrema-direita. Um exemplo da politização da arte. Filme que promove a narrativa de um salvador messiânico branco. É assim que a mídia vem tentando rotular um filme que aborda e expõe um assunto tão delicado e importante para os nossos dias. Não se fala em outra coisa no momento, senão na censura que esse filme vem recebendo. Mas, por que temas como esse são tão criticados em Hollywood? Para eles, Sound of Freedom, ou Som da Liberdade, como é chamado no Brasil, não deveria ser assistido. Felizmente, o filme, feito de forma totalmente independente, com a ajuda de financiamento coletivo, vem quebrando recordes de bilheteria, arrecadando mais de 200 milhões de dólares até o momento e atingindo taxas de aprovação de até 99% em sites famosos de avaliações, como o Rotten Tomatoes. Mesmo assim, a pergunta que fica é: se existem tantas pessoas querendo assisti-lo, se dispondo até mesmo a disponibilizarem ingressos gratuitos em prol da causa, de alcançarem o maior número de pessoas possíveis e abrirem os olhos da população para um assunto tão chocante, porém necessário, por que tanto boicote? Por que tantas notas de repúdio? Por que tanta repercussão negativa? Se o objetivo do longa é a conscientização e não a ideologização. Descubra nesse vídeo. Análise completa de Som da Liberdade, o filme mais polêmico do ano. Esse é o Enigmatopia. Muita gente tem usado a internet para expressar suas indignações ou divulgar os reais problemas enfrentados por Som da Liberdade no país. Por que um filme que não enfatiza qualquer ideologia política vem sendo tão rotulado de conspiracionista? Tudo começou quando Jim Caviezel, o astro do longa, foi chamado para fazer um discurso em um evento de apoiadores do QAnon, uma teoria da conspiração que se originou nos Estados Unidos e alega, entre outras coisas, que uma figura anônima chamada Q possui informações secretas sobre um suposto governo global maligno e que essa figura compartilha essas informações de forma anônima em fóruns online. Os seguidores do QAnon acreditam em uma série de teorias conspiratórias, incluindo a ideia de que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estaria combatendo esse governo secretamente. Mas é importante ressaltar que o QAnon ganhou notoriedade na política e na cultura americana, com alguns de seus seguidores envolvidos em eventos extremistas e de alegações amplamente desacreditadas e sem base em fatos. Autoridades e especialistas em conspirações alertam para os perigos associados a essa teoria, devido à sua propagação de desinformação e potencial para incitar a violência. Porém, devemos saber separar uma teoria conspiratória de um dado estatístico real. O tráfico infantil existe. Hoje, em pleno século XXI, estima-se que cerca de 50 milhões de pessoas vivem em condições de escravidão forçada no mundo inteiro. Para se ter uma ideia, nem no século XVIII, onde houve o auge da escravidão moderna, houveram tantas pessoas nessa condição como agora. Ou seja, nunca antes na história tivemos tantos casos de escravidão como nos dias atuais. De acordo com a ONU, 25% dessas pessoas são crianças. Isso dá um total de 12 a 13 milhões de crianças. Mulheres e meninas representam 99% das vítimas na indústria comercial do sexo, e esses números podem nem representar a realidade, porque a maioria dos casos nem sequer é denunciado. O tráfico infantil rende cerca de 150 bilhões de dólares por ano, e o Brasil está em segundo lugar no ranking mundial de exploração e abuso de crianças e adolescentes. Do ano passado para cá, houve um aumento de 5.000% na taxa de tráfico infantil, e esse número já pode estar muito maior, porque como o próprio filme enfatiza, drogas como a cocaína podem ser traficadas apenas uma vez, mas crianças até 10 vezes em um único dia, e isso é completamente assustador. Mesmo que Jim Caviezel fizesse parte de um grupo como a QAnon, que eu acho difícil, afinal ele é chamado para palestrar em diversos locais, pois seu foco está na divulgação de um problema real para o maior número de pessoas possíveis, um problema que afeta não só um lado identitário, mas a sociedade como um todo, mas infelizmente até esse tema foi reduzido por algumas pessoas como possuindo lado político. Quem já assistiu o filme sabe que não há uma pauta política que ele possa ter enfatizado. Isso é um absurdo. O filme não tem esse objetivo. E isso só demonstra o poder que uma ideologia tem de cegar uma pessoa. Não é mais uma luta por direitos iguais, entre esquerda e direita,
entre progressismo e conservadorismo é uma doença de ambos os lados. E isso fica cada vez mais evidente quando há a deturpação da realidade. Os números estão aí para provarem o óbvio, e uma luta não pode ser deslegitimada simplesmente porque homens como Donald Trump e Elon Musk, que claramente possuem partidarismo por um determinado lado, apoiam o combate a essa causa que é tão legítima e não fazem parte do seu grupo ideológico. O mundo deveria estar unido em prol de um bem comum e não fazendo divisões. Fora esse desabafo em relação à polêmica que o filme vem gerando desnecessariamente na cabeça de alguns, Som da Liberdade é uma obra que precisa ser elogiada. Todo mérito e elogios a envolvidos na sua produção, desde o diretor Alejandro Gomes, que acreditou no projeto, até a atuação dos atores, principalmente do núcleo infantil. É um filme com uma mensagem poderosíssima, policial, de suspense, com ação, aventura, drama, literalmente um filme necessário e que te emociona do começo ao fim, principalmente por se tratar de uma história real. Obviamente ele não é um documentário e por isso houveram algumas liberdades poéticas por parte do roteiro, que não necessariamente teriam acontecido da mesma maneira. Mas o próprio Tim Ballard da vida real, o homem que inspirou o Som da Liberdade, afirmou que 80% do que vemos nas telonas em relação à história original de sua vida foram fiéis a fatos. E isso é algo que precisa ser deixado bem claro. A própria distribuidora do filme, a Angel Studios, fez questão de colocar essas diferenças da ficção e da realidade em seu site. Afinal, por a história ser contada nos cinemas, havia a necessidade de entreter o público. Falando a respeito de Tim Ballard, o ex-agente americano, hoje ativista político conhecido por seu combate ferrenho ao tráfico infantil, notamos uma peculiaridade incomum. Todas as notícias que saíam em relação a ele antes do filme ser lançado eram elogiosas, de um homem que abriu mão de uma vida confortável, pondo em risco não só sua integridade, mas a integridade de sua família, para adentrar em um universo sujo e perverso, em que muitas pessoas se recusam sequer a aceitar que existe, para resgatar o maior número de crianças em estado de vulnerabilidade possível. Ao longo de sua carreira, Tim resgatou mais de 280 crianças, que inclusive o ajudaram posteriormente na aprovação de leis importantes ao combate ao tráfico internacional infantil no Congresso americano. Mas coincidentemente ou não, após o lançamento do filme, a notícia repercutida é: Tim Ballard é acusado de má conduta sexual. As alegações seriam de que Tim teria contratado mulheres para atuarem como suas esposas em missões secretas. De fato, muitas vezes ele teve que se disfarçar de compactuador dessa rede de criminosos para adentrar em certos locais. E se realmente houveram excessos de sua parte, que ele responda criminalmente na justiça, mas de fato, usarem até mesmo a organização Operation Underground Railroad, criada por ele em combate à exploração sexual, só reforça o esforço de deturpação de reputação que ele vem enfrentando. Um dos pontos chaves do filme também é sua ênfase no poder que histórias têm de salvar vidas. E um dos exemplos é sua menção à obra literária Cabana do Pai Tomás, escrita por Harriet Beecher Stowe. O livro foi publicado em 1852 e desempenhou um papel significativo na história dos Estados Unidos, principalmente no contexto da luta contra a escravidão. A Cabana do Pai Tomás é um romance que narra as vidas de diversos personagens, destacando a história de um homem escravizado chamado Tom, que é conhecido como Pai Tomás. A obra retratou as crueldades da escravidão nos Estados Unidos do século XIX e expôs os horrores enfrentados pelos escravizados. Harriet escreveu o livro com a intenção de influenciar a opinião pública e combater a instituição da escravidão. A obra tornou-se um sucesso imediato e provocou debates intensos sobre a escravidão, contribuindo para a conscientização e mobilização de muitas pessoas a favor do movimento abolicionista. E Som da Liberdade tem o mesmo objetivo, de se tornar uma cabana do Pai Tomás do século XXI. E para finalizar, eu peço que você não saia da sala do cinema antes da mensagem final. O filme tem uma cena pós-crédito que com certeza irá te interessar. Podemos não ter a ajuda de grandes estúdios ou apoiadores midiáticos para a divulgação desse filme. Talvez possamos ter apenas o boca a boca e até mesmo sermos chamados de loucos por acreditarmos nessa causa que sem dúvida só não enxerga quem não quer. Mas de uma coisa podemos ter certeza: os filhos de Deus não estão à venda.
Assista Som da Liberdade. Se você chegou até aqui e não conhecia o canal ainda, nem faz parte dessa comunidade, inscreva-se, curta e compartilhe esse vídeo com um amigo. Eu vou ficando por aqui, mas te espero no próximo. A todos, tchau!